10 minutos, não é? Depois 3 minutos a cada... Exato, sim. Ok, Começa pelo Chega. ok. E depois tenho uma resposta final de 10 minutos. 10 minutos também. Ok, boa tarde a todos. Cabe-me a mim liderar os trabalhos enquanto relator, dar as boas-vindas aos seus deputados, ao Daniel Conde, que é o primeiro peticionário desta petição sobre a reabertura da linha do Corgo, e a Dina Pires, que o acompanha. Sou Daniel Conde, tenho uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, por isso tento ser objetivo, porque às 15 horas temos trabalhos. E depois há uma ronda única para cada um dos partidos de 3 minutos. E no final terá uma ronda de 10 minutos para responder às perguntas. Ok? Boa sorte e seja bem-vindo aqui à nossa casa. Ok. Não sei se já está. Ok. Bem, obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, demais presentes na sala e a todos os que seguem esta transmissão. Boa tarde a todos. Sendo eu transmontano raiano e também descendente de mirandeses, permitam-me saudar-vos no meu dialeto e na segunda língua oficial de Portugal. Boas tardes, meus dia-deus. Boas tardes, meus dia-deus. É para mim uma enorme honra estar pela segunda vez numa audição parlamentar, precisamente também a defender uma via estreita transmontana, e é uma grande responsabilidade defender esta petição em nome dos mais de 1000 peticionários que a subscreveram e dos mais de 66 mil cidadãos que, desde há 35 anos esta data, lhes foi sonegado o direito à mobilidade sustentável pelo modo ferroviário. Mas é, sobretudo, uma oportunidade política soberana, pois, pela primeira vez em décadas, há um consenso público alargado sobre a necessidade de devolver ferrovia a esta região. Só falta o derradeiro passo, que depende desta comissão. Em 1990, encerraram-se 71 km da linha do Corgo entre Vila Real e Chaves, precisamente as duas maiores cidades da região, num processo opaco e que apanhou as populações de surpresa. Em 2009, encerraram-se os restantes 25 km, com promessas de reabertura após uma modernização da via. Nenhuma destas promessas foi cumprida. O resultado, uma região inteira completamente refém do transporte rodoviário. Não por escolha, mas por imposição do Estado. Todos os partidos aqui representados já defenderam em momentos diferentes que a linha do Corgo é estratégica. Alguns apresentaram já propostas de alteração ao Orçamento de Estado, algumas, aliás, rejeitadas, mas o que esta petição pede é precisamente o passo que faltou, que é uma decisão política, responsável e acima de divergências partidárias, para prosseguirmos o processo de reabertura da linha do Corgo. E sublinho prosseguir, porque este processo já foi iniciado em 2022, quando a totalidade da linha do Corgo foi incluída no Plano Ferroviário Nacional para estudo de reabertura. Eu não sei aonde é que eu tenho de... Não, é mesmo para mudar o slide. Já foi demais. Se puder retroceder obrigadíssimo. A linha do Corgo, tal como está ali representada, serve diretamente 21 freguesias, 3 cidades, sendo elas Peso da Régua, Vila Real e Chaves, 3 vilas, Mouçós, Vila Pouca da Guiar e Vidago, totalizando então uma população de 66 mil habitantes. Mas, nas suas imediações, entre 15 a 20 km de distância, a acrescentar ainda a cidade de Lamego, mais as 6 vilas de Armamar, Santa Marta, Penaguião, Lordelo, Sabrosa, Ribeira de Pena e Boticas, bem como a cidade galega de Verim, que com Chaves formam uma eurocidade, até 20 km de distância de uma estação da linha do Corgo. Ao longo do seu percurso, serve infraestruturas civis de incontornável relevância, como seja em Chaves o estádio, o mercado municipal, as termas e o hospital. Como veem aqui, o Hospital de Chaves é literalmente ladeado pela linha do Corgo. Tem também aqui Vidago, as termas de Vidago, mais a zona industrial de Sabroso da Guiar, onde a linha do Corgo assinalada a azul passa a meros 300 metros de distância, as Pedras Salgadas, as termas das Pedras Salgadas,
Em Vila Pouca de Aguiar, a estação tem uma localização centralíssima e serve uma miríade de infraestruturas civis desta vila e sede de concelho. Em Vila Real, passa às portas do Centro de Saúde de Mateus e, last but not least, desculpem-me o anglicismo, ladeia também a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, podendo servi-la diretamente. Um dos grandes problemas que nós temos tido na discussão, não só da linha do Corgo, como em toda a ferrovia, sobretudo no interior e sobretudo em Trás-os-Montes, é uma discussão que tem estado inquinada com tabus e preconceitos. E dentre os vários que distorcem a discussão deste tema, é de que, uma vez que já temos boas estradas e autocarros e toda a gente tem automóvel particular, que já não precisamos de ferrovia para nada. Isso seria o equivalente a dizer que podemos prescindir da linha do Norte, já que há 3 autoestradas entre Lisboa e o Porto. Só que não é o caso. Então, por que é que há regiões do país onde os cidadãos têm direito, como aqui em Lisboa, a uma miríade de opções de mobilidade e não em Trás-os-Montes? Qual é, afinal, o custo de não haver ferrovia em Trás-os-Montes? Ora, num caso de comparativo, no troço entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, ali a laranja assinalado o desempenho do que seria uma linha do Corgo com velocidades médias tão baixas quanto apenas 60 km por hora, e vemos que, em comparação com uma viagem pela A24 ou pela Nacional 2, ela, mesmo com estes patamares de velocidade, é a segunda opção mais rápida para fazer esta viagem entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar. Então, em comparação com os custos, não há comparação possível, utilizando um passe ferroviário, e nem estou aqui a contar com o passe ferroviário verde, é o normal passe ferroviário, é de longe a opção mais barata para a deslocação entre estas duas localidades. No caso, por exemplo, entre a Régua e Vila Real, e bastando comparar com o custo do combustível gasto para ir em qualquer uma daquelas 4 alternativas rodoviárias ali, e em comparação com o custo de um passe ferroviário atualmente, nós vemos que a poupança ao fim do mês é no mínimo de 30 euros por mês, o que ao fim de um ano são 360 euros de diferença, mais barata a deslocação por comboio do que pelo automóvel particular. Temos também custos naquilo que é o turismo e naquilo que poderia ser, aliás, ainda antes disso, um testemunho direto do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alvações do Corgo, que revelou-me este caso caricato de que, pelo menos às quartas-feiras, os alunos desta localidade transmontana têm de esperar 6 horas no peso da régua antes de poderem voltar para casa, quando antes tinham comboio que os levava mais cedo para casa. Portanto, as alternativas de autocarro não nos estão a servir bem. O custo também do turismo, que já que se fala tanto no turismo, aborda-se sempre estas linhas com este tabu de que só se for para turismo e só se for para turismo. Bom, então falamos sobre o turismo. Ali estão 3 fotografias da mesma estação no país de Gales, em meados do século XX, em finais do século XX e atualmente. Esta linha foi encerrada na década de 30, foi recuperada entretanto, e é responsável por deixar anualmente na economia local 15 milhões de libras esterlinas em proveitos turísticos. Se passarmos então para uma Suíça e até para uma Espanha, nós temos também o chamado turismo de luxo, com o Glacier Express ou o Transcantábrico, onde, enfim, anualmente o Glacier Express é responsável por movimentar 250 mil passageiros num troço muitíssimo mais montanhoso do que é o da linha do Corgo, e, por exemplo, o Transcantábrico, que é um expresso gran luxo, como lhe chamam lá, já transportou mais de 60 mil passageiros em toda a sua história, com bilhetes a custarem a partir dos 4 mil euros. Agora, no nosso caso da linha do Corgo, em termos de turismo, temos um Douro Vinheteiro Património da Humanidade, sendo que os primeiros 7 km da linha do Corgo estão inseridos no Douro Vinheteiro Património da Humanidade. Nós temos um eixo termal dos mais conhecidos e mais procurados do país, que é o eixo que vai entre as Pedras Salgadas, Vidago e Chaves, entre uma miríade de outros produtos e recursos turísticos da região, que podia servir de porta de entrada para um Gerês, porta de entrada para o Alvão, para o Marão, etc., etc.
Há outros tabus, o tempo escasseia, havia muitos outros tabus aqui a abordar, como por exemplo de que a via estreita não presta, de que o traçado não é competitivo, de que é impossível reabrir porque já não há carris, etc, etc, etc. Mas bom, a realidade que nós temos em cima da mesa é a de que estamos em total contraciclo com o resto dos nossos parceiros europeus, onde todos os anos há reaberturas de vias férreas encerradas, algumas delas desde a década de 60, como no caso do Reino Unido, com verbas do PRR, e estas vias, em muitíssimo pior estado que a linha do Corgo atualmente, elas são reabertas e são postas à disposição, tanto dos visitantes como dos próprios habitantes locais. Não esquecer, vivem lá portugueses. Estas linhas não são só para turismo. Nós, em Trás-os-Montes, não fazemos só turismo na nossa própria terra, nós vamos também para o nosso trabalho, para as escolas, para os centros de saúde, para os mercados, etc. Bom, como o tempo está quase a acabar, concluo, é impossível justificar um não à reabertura da linha do Corgo quando nem sequer existe um estudo de reabertura. Isso, para mim, que estudei gestão aqui perto no ISCTE, dizer que não a um projeto de investimento sem sequer haver um estudo, não consigo, não é compaginável com a gestão do país. Portanto, aquilo que se pede a esta comissão é bastante simples. Aprovem esta reabertura. Trás-os-Montes precisa de ferrovia, estamos sem ferrovia. Tem mais ferrovia a linha azul do metro de Lisboa do que o distrito de Bragança inteiro. E isso não é compaginável com coesão territorial e não podemos continuar assim. Portanto, por favor, aprovem esta reabertura. Está nas vossas mãos, é uma decisão política e eu estou cá para ajudar a tomar também esse passo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Daniel Conde, pela explicação, pela explanação e pela paixão que emprega toda esta sua luta da reabertura da linha do Corgo e também da linha do Tua. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar foi sobre a linha do Tua no filme Par, Escute e Olho, de Jorge Pelicano, que é um filme que vale a pena ver. Posto isto, eu passaria a palavra primeiro ao Chega, o deputada Manuela Tender, julgo que é a deputada Manuela Tender, tem aqui uma intervenção de 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saúdo em nome do Chega os peticionários, na pessoa do Daniel Conde, a quem agradeço pelo exercício do direito de petição e pela participação cívica em prol do interesse de uma região e dos direitos dos seus cidadãos e empresas, mas também na defesa dos princípios da igualdade e justiça e de uma efetiva coesão social e territorial. Os peticionários vêm requerer à Assembleia da República que garanta a inclusão da reabertura da linha do Corgo entre Peso da Régua e Chaves na versão final do Plano Ferroviário Nacional, alocando fontes de financiamento e verbas necessárias às diversas fases do projeto e definindo um cronograma de reabertura execuível que se coadune com a urgência e justiça da obra. A petição expõe as razões de facto e de direito que fundamentam a reabertura, razões demográficas, ambientais e económicas que o Chega subscreve. Urge inverter o despovoamento e a falta de emprego e de investimento na região. Infraestruturas e mobilidade são um fator de atratividade e competitividade de empresas e do território. A dependência do transporte rodoviário que o Daniel referiu contribui para uma pegada ambiental e tem um impacto económico significativo para famílias e empresas. Há uma grande incapacidade, que foi também revelada pelo transporte público, que é incapaz de responder às necessidades de mobilidade da população. É preciso também fazer história. Quem desativou o primeiro troço em 1990, quem desativou o segundo troço Vila Real Régua em 2009? Foi o PSD o primeiro e o PS o segundo. Os mesmos partidos que já tiveram a oportunidade de aprovar agora a reativação da linha do Corgo e que não o fizeram. Um votando contra, o PSD, ou através da abstenção, o PS.
inserindo e retirando a obra, este projeto do Plano Ferroviário Nacional, como se fosse uma brincadeira de crianças. Não é uma brincadeira, é gente que vive nesta região, são portugueses que contribuem, que pagam os seus impostos, que têm os mesmos direitos que os portugueses de outras regiões. Sublinho também a opacidade dos processos em ambos os casos, deixando degradar de forma crescente o serviço, através da negligência da conservação, material obsoleto, redução de horários disponibilizados, apanharam a população de surpresa e depois assumiram o compromisso de modernização e reposição do serviço, tendo o próprio Estado falhado o compromisso e enganando os cidadãos. Ilusão e engano que sucessivos governos têm usado para calar esta gente humilde e trabalhadora. Estranho, tal como os peticionários, o silêncio dos autarcas e a sua cumplicidade com o governo nestes processos, esquecendo a defesa da região e dos seus cidadãos. Não vemos os autarcas a levantarem a voz como este peticionário em defesa desta linha. Estamos também em contraciclo, fazendo o contrário do que os outros países têm feito, e dizer só para terminar, sim, Sr. Presidente, naturalmente, para terminar, o Chega continuará a defender a reativação desta linha que considera da maior relevância. Muito obrigada. Ok. E passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Amílcar Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, saúde também os transmontanos e dorienses aqui presentes, Daniel Conde e Diana Pires. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os cidadãos que subscreveram esta petição, hoje aqui na pessoa de Daniel Conde e de Diana Pires, e que aqui representam a voz de muitos habitantes do Douro e do Alto Tâmega. A linha do Córrego faz parte da memória coletiva da região. Durante décadas garantiu ligação entre comunidades, acesso a serviços, coesão territorial e um dinamismo económico que marcou gerações. É por isso natural que o seu encerramento continue a suscitar sentimentos fortes e um debate intenso sobre o futuro da mobilidade no interior. Quero por isso reconhecer a importância histórica, identitária e emocional desta infraestrutura. E quero também reconhecer a legitimidade das preocupações que motivaram esta petição. Contudo, é igualmente importante assumirmos com responsabilidade a complexidade do tema. Desde o encerramento da linha, grande parte do antigo corredor ferroviário foi ocupado com hortas, áreas privadas, acessos informais, projetos de mobilidade suave, trilhos pedonais e, em alguns troços, ciclovias já consolidadas. Esta realidade coloca desafios significativos em termos de traçado, expropriações, reposição de infraestruturas e custos. Não podemos ignorar que uma eventual reabertura integral da linha do Córrego exigiria estudos técnicos aprofundados, análise rigorosa de custo-benefício e uma avaliação séria da procura efetiva, tanto para passageiros como para potenciais usos turísticos ou logísticos. O país enfrenta desafios financeiros relevantes e é essencial garantir que qualquer decisão não só responda às necessidades da população, como é sustentável no tempo. Mas isto não significa fechar a porta ao diálogo nem às ambições legítimas da região. Pelo contrário, a petição que hoje discutimos permite reabrir uma reflexão importante sobre as alternativas de mobilidade capazes de servir o Douro, o Alto Tâmega e as suas comunidades e permite-nos questionar se existem soluções complementares ou intermédias como reaberturas parciais, troços turísticos, corredores multimodais ou uma melhor articulação entre diferentes modos de transporte. O que importa garantir é que este processo seja transparente, participado e baseado em evidência. Importa que as autarquias, as entidades de mobilidade, o Governo e os cidadãos possam avaliar em conjunto o que é execuível e o que verdadeiramente contribui para o desenvolvimento da região. Recordo, porém, que a senhora deputada do Chega procura imputar culpas a dois partidos políticos, PS e PSD, quando na altura, enquanto deputada do PSD, não se viu naturalmente qualquer ação que visasse efetivamente a reabertura. E vimos ainda há pouco tempo, quando da abordagem do assunto, em que o Chega não votou a favor da reabertura desta linha. Portanto, pergunto aqui aos presentes, naturalmente ao Daniel Conde e à Diana Pires, se existem estudos técnicos recentes de viabilidade cujo custo estimado e impacto territorial que sustentem a proposta da reabertura da linha do Córrego, que troços do antigo traçado consideram tecnicamente recuperáveis, sem necessidade de expropriações extensas ou remoção de usos consolidados como ciclovias ou trilhos.
Terceiro, tendo em conta a ocupação do atual corredor, os peticionários admitem soluções faseadas ou alternativas, como reaberturas parciais ou troços com vocação turística. E, por fim, qual é a estimativa da procura real? Refiro-me naturalmente à população servida, à mobilidade escolar, ao turismo, à ligação a centros urbanos e, se tal, justifica o investimento. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Senhora Deputada, qual é a figura regimental? Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa. Eu fui referida pelo Sr. Deputado Amílcar Almeida. Eu queria apenas dizer que aquilo que o Sr. Deputado disse sobre mim é mentira, porque o primeiro troço foi encerrado em 1990 e o segundo em 2009. Obrigado, e eu só fui deputada em 2011. Obrigado, Sr. Portanto, Deputado. Obrigado, Sr. não era deputada na altura como o Sr. Deputado Eu ia pedir afirmou. ao Sr. Deputado Alexandre Poço para me substituir enquanto eu faço a minha pequena intervenção e depois voltarei aqui ao lugar. Obrigado. Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Passo então a palavra ao senhor deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista, para fazer a sua intervenção. Tem 3 minutos, senhor deputado. Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Sr. Daniel Conde, muito bem-vindo aqui à nossa casa, à sua casa, à casa de todos os portugueses. Eu podia fazer aqui um exercício de demagogia, de mentira profunda, dizendo que, aceitando até a retórica da senhora deputada Manuela Tender do Chega, dizendo que a grande responsabilidade do fecho da linha é de 2 partidos, do PSD e do PS, mas nós, quando vemos uma deputada que fez toda a sua carreira quase no PSD a fazer esse tipo de acusações, percebemos o que é que o Chega quer. O Chega é um partido... O Chega é um partido constituído por muitos elementos que saíram do PSD e que, à data, tomaram muitas decisões e apoiaram quem tomou essas decisões de fechar a linha. Por isso, essa retórica não colhe, é enganar os peticionários, nós estamos a falar do futuro. Depois, dizer-vos a vós que fizemos uma proposta no Orçamento de Estado para a alteração de uma norma para a reabertura da linha, é enganar-vos. Porque, mesmo que a proposta fosse aprovada, o Chega o que fez foi votar contra o orçamento. Ou seja, se o orçamento caísse, essa proposta também caía. O Chega não fez nada para que este orçamento para o próximo ano fosse aprovado. Por isso, não se deixem enganar, as coisas são como são e têm de ser explicadas a todos os peticionários. Ou seja, se o orçamento cai, as propostas caem. Depois, dizer-vos o seguinte, como é óbvio, durante várias décadas, e sabemos disso porque eu sempre lutei para a reabertura de linhas, pela recuperação de material circulante, é uma das minhas paixões, é algo que me dedico toda a minha vida à ferrovia, passo a vida, algumas das linhas que mencionou ali, já as visitei, passo a vida a tentar conhecer boas práticas para depois tentar implementar cá. Dizer-vos que nós não podemos começar a casa pelo telhado. Nós temos de fazer rapidamente e temos de trabalhar para isso aqui no Parlamento para fazer um estudo de custo-benefício. O estudo técnico não vale a pena fazer porque aquela linha já teve um comboio, ou seja, a linha já existiu, por isso não é preciso o estudo técnico. Tecnicamente aquela linha é viável, mas temos de fazer um estudo custo-benefício. E claramente que se incorporarmos a questão do turismo, a linha até vai ter benefícios. Como tem, por exemplo, Viseu de Sus, na Roménia, uma pequena linha que todos os dias leva mais de 1000 pessoas lá e que as pessoas ficam lá a dormir nos hotéis. Ou seja, essa é a primeira fase. Foi aquilo que fizemos na linha até Barca d'Alva. Neste momento, o Governo tem o estudo custo-benefício, o Governo do PS mandou avançar com o projeto, neste momento também há material circulante recuperado, há material novo a chegar e o caminho será reabrir a linha. E aqui o caminho tem de ser igual, porque imaginamos que nós até aprovávamos esta proposta do Chega para a reabertura da linha. Nós nem comboios tínhamos para colocar lá, essa é que é a realidade. E por isso vocês não se podem deixar enganar, não há comboios em Portugal de via estreita para lá colocar. Os únicos comboios que existem estão na via estreita de Volguinha e não chegam para as solicitações. Todos os dias são suprimidos comboios, falta de material circulante. Esta é a realidade. Por isso, dizer-vos que nós acompanhamos essa proposta e continuaremos a lutar pela reabertura. Por isso é que nós, que somos autores do PFN, colocámos a reabertura da linha do Corco. Está lá, nós deixámos bem vincado, não nos esquecemos da linha do Corco. Basicamente é isto. Muito obrigado. Vou dar novamente aqui a palavra ao Sr. Deputado Relator, só o substituir para fazer a sua intervenção. Pedi à senhora deputada Angélica da Teresa, da IEL, para tomar a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os meus colegas e, naturalmente, os senhores
peticionários. Eu poderia fazer aqui um discurso muito inflamado, ainda por cima sendo eu luso-francesa. Realmente a ferrovia portuguesa, se compararmos com a francesa, não tem absolutamente nada a ver. Continuamos aqui fechados numa ilha da Península Ibérica, sem qualquer ligação ao resto da Europa, e é preciso efetivamente olhar para o sistema da ferrovia, e isso está no programa eleitoral da Iniciativa Liberal, como um todo, e não estarmos aqui com remendos. No entanto, relativamente a esta questão desta linha em concreto, nós abstivemos-nos nas várias propostas que foram apresentadas em Orçamento de Estado, e eu vou-lhe dizer porque, de forma muito séria, sentar aqui com discursos inflamados, a atirar a culpa aqui uns para os outros. E a justificação é esta. Em comunicado do Conselho de Ministros de 10 de março do presente ano, o Governo anunciou a aprovação de uma resolução do Conselho de Ministros que cria o Plano Nacional Ferroviário, o qual determina que compete à IP o estudo de investimentos prioritários assegurando ligações de interesse nacional e internacional, visando um objetivo de garantir estabilidade ao planeamento dos investimentos a concretizar num horizonte de longo prazo, determinando soluções capazes de conduzir à transferência modal para a ferrovia e, consequentemente, assegurando os benefícios ambientais. E nós concordamos que isto seja feito. Nós concordamos que se olhe para o plano da ferrovia a nível nacional e que se determine quais as prioridades. Se a prioridade é a linha A ou a linha B, nós não sabemos. É importante que de facto, esta análise a nível nacional de toda a ferrovia nacional seja feita para se saber por onde é que se deve começar. E deve-se começar efetivamente, porque em vez de andarmos para a frente, andamos para trás. Eu, quando era mais jovem, ia de comboio para o meu país natal, em que fazíamos a transição ali na zona de Irum e íamos nos comboios noturnos. Agora nem isso temos, não há. Andamos num processo de recuo. Mas em vez de estarmos com remendos e linha a linha, efetivamente é preciso olhar para o mapa ferroviário nacional e determinar as obras que são prioritárias e começar por algum lado. E nós concordamos com esse posicionamento. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Já stop. Agora queria passar a palavra à deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu quero começar por saudar os mais de 1000 cidadãos que subscreveram a vossa petição, esta petição pela reabertura da linha do Corgo, e em particular o primeiro signatário e também Dina Pires. Peço desculpa de não ter anotado o nome. É um gesto de cidadania ativa que merece ser reconhecido e valorizado. Quando são os cidadãos que têm de tomar estas posições que competem ao poder político, e como referia a colega da Iniciativa Liberal, noutros países isto não acontece. A ferrovia é uma prioridade. E porque é que Portugal está a ficar para trás nesta modernização das suas infraestruturas é uma questão que temos de nos colocar. Se não há carruagens, se há outros problemas, há que ter prioridades e para nós, para o LIVRE, essa é uma prioridade. A linha do Corgo foi inaugurada, como referiram, em 1906, ligava o peso da régua às chaves, atravessando concelhos e freguesias que somam dezenas de milhares de habitantes, foi encerrada em 2 fases, como vocês também aqui referiram, em 1990 e depois em 2009, sempre com a promessa de modernização futura, promessa que nunca se concretizou. Em novembro de 2022, o Governo anunciou a inclusão da reabertura integral da linha do Corgo no Plano Ferroviário Nacional. É este Plano Ferroviário Nacional que é preciso considerar como prioritário, se queremos continuar a ser um país evoluído e que pertence à União Europeia em vários assuntos. E, contudo, como também bem assinalaram os peticionários, no terreno não se verificam avanços a este nível, gerando, como é natural e é uma preocupação enorme para todos, esta preocupação nas populações também e, no vosso caso, nos peticionários que assinaram esta petição. Importa recordar que o tema já foi objeto de debate parlamentar e de iniciativas legislativas em legislaturas anteriores. No Orçamento do Estado para 2026, o LIVRE apresentou uma proposta de alteração com vista à reativação da linha do Corgo, reforçando a necessidade de investimento público na ferrovia como alternativa sustentável ao transporte rodoviário.
Estas iniciativas demonstram que há sensibilidade política crescente para esta questão, mas quem decide tarda em agir. Assim, eu gostaria de colocar algumas questões muito rápidas para melhor compreendermos a vossa visão e também prioridades. Como avaliam o impacto da ausência de transporte ferroviário na fixação da população e na atratividade económica de Trás-os-Montes? Quais as medidas necessárias para garantir a inclusão da linha do Corgo no plano ferroviário nacional, para além da vontade política? Que prazos consideram aceitáveis para estudos, projeto e execução da obra? Se tiverem alguma ideia sobre isso, obviamente. Considerando as propostas políticas recentes, acham que há espaço para convergência, e isto é uma pergunta um bocadinho retórica, entre as diferentes forças políticas em torno desta prioridade? E que tipo de serviços ferroviários, passageiros, mercadorias ou turismo consideram prioritários para garantir a viabilidade económica na linha? Muito obrigada. Posto isto e efetuadas todas as intervenções, eu pedia ao Sr. Daniel Conde, tem agora 10 minutos para responder a todas as perguntas e também, se tiver algum tema que tenha deixado de ficar para trás na primeira intervenção, pode fazê-lo agora dentro destes 10 minutos. Obrigado. Ora, muito obrigado. Então, respondendo pela ordem de chegada, começando então pela deputada Manuela Tender do Chega, graves consequências demográficas quando se corta um serviço como é o serviço ferroviário. E quem levou a maior machadada no país foi Trás-os-Montes e o Alentejo, e não é à toa que os índices de envelhecimento destas regiões são galopantes, não são grandes, são galopantes. Eu sou de uma aldeia transmontana, portanto, eu sofro em primeira pessoa esses efeitos de passar numa rua que na minha infância estava cheia de gente para agora estar deserta. Portanto, sim, há aqui uma grave consequência demográfica de não termos este tipo de transporte. E é também uma questão de capilaridade e profundidade do território, porque concentramos-nos em eixos como o eixo Vila Real-Bragança e, subsequentemente também, e felizmente, com o IC5, destrancar um pouco aquela parte do Douro Internacional, mas tudo o resto continua longe, muito longe de chegar a estes eixos. Chegar da minha Vinhais a uma A4 ainda são 70 km de estradas nacionais. Portanto, não estamos assim tão bem servidos de infraestruturas quanto isso, e sim, continuamos a ter uma dependência excessiva da rodovia. Não somos contra a rodovia, não é isso que queremos dizer, mas nós estamos completamente dependentes da rodovia e isso é que é absolutamente insustentável. Portanto, concordo com os argumentos que foram apresentados. Passando para o deputado Amílcar Almeida, PSD, colocou aqui questões que são, obviamente, bastante pertinentes para o tema, e deixe-me dizer-lhe que já existe um estudo feito há alguns anos atrás, pelo menos para o troço Régua-Vila Real, no qual foram calculados em termos de exploração, ou seja, já estamos a falar do dia-a-dia da exploração ferroviária, de 300 mil euros de custos anuais contra 400 mil euros de proveitos anuais, o que dá um saldo positivo operacional de 100 mil euros por ano na exploração. Mas aqui uma nota muito importante, não pode ser com uma gestão lasciva e permissiva de estar à espera de que horários terríveis, péssimos que eram praticados, gerem só receitas de bilheteira, de bilhetes e passes. Nós temos um edificado que convém aproveitar melhor, porque na altura em que estas linhas foram construídas, elas precisavam de um chefe de estação, precisavam de um fator, coisas, ou cargos que hoje em dia já não são necessários. Portanto, há um grande edificado nestes 96 km para aproveitar para unidades de alojamento. Há sim a componente das mercadorias, e isto é importantíssimo. O granito das terras de Vila Pouca de Aguiar, da Serra da Falperra, deveria ser escoado por via ferroviária, tal como o minério do Reboredo deveria ser escoado pela linha do Sabor. Isto é vital. Mas a introdução, por exemplo, de despachos, que não é uma questão de lana caprina. Não deixou de haver despachos entre Trás-os-Montes e o resto do país. Ele passou, foi todo para o modo rodoviário. Ponto. Portanto, todas estas coisas somadas, e temos quase a duplicação das receitas que a CP obtinha no seu modo de gestão mais permissivo. Portanto, já existe pelo menos este estudo no troço Régua-Vila Real. Em termos de ocupação, isto é um outro tabu que persiste há demasiado tempo, vamos lá ver uma coisa.
Só em casos muito pontuais é que aquilo que pertence ao domínio público ferroviário é completamente desafetado do domínio público ferroviário. Tudo o resto são concessões. As ciclovias são concessões às câmaras municipais por 20 anos, 25 anos, 30 anos. Continua a ser domínio público ferroviário. Há casos pontuais, eu sei a entrada de Chaves, eu conheço a linha do Corgo, há a entrada de Chaves, mas, quer dizer, vamos lá ver, nós fazemos autoestradas de 4, 6 e 8 faixas de rodagem. Uma via estreita ocupa 3 metros de largura, quer dizer, há muito campo por onde passar a linha do Corgo nesses pontos. E até acrescento mais, em Fortunho a A24 destruiu a linha do Corgo, em Vilarinho das Paranheiras a A24 destruiu a linha do Corgo, mas bom, sobra ali bastante espaço para passar um canal ferroviário de 3 metros de largura. No caso de Vila Pouca de Aguiar, que foi transformado em arruamento, a Avenida da Noruega, há soluções para isso também. Na Suíça, na Itália, há comboios convencionais, não é como, por exemplo, o metro do Porto, um tram train, tá bom? Comboios convencionais a passar pelo meio das vilas, como na cidade de Chur, na Suíça, como na cidade de Tirano, na Itália, Poschiavo e por ali afora. Há, sim, comboios convencionais a atravessar aquilo que são outras avenidas da Noruega que existem lá. Portanto, não há impedimento técnico nenhum para a reabertura da linha do Corgo. Expropriações, quando se faz uma autoestrada de novo, há bem mais expropriações do que reabrir uma linha do Corgo. Convenhamos, por exemplo, uma das vantagens da transformação do IP4 em A4 foi que aproveitou muito do traçado do IP4 e permitiu que uma autoestrada de montanha se cifrasse por cerca de 3 milhões de euros por quilómetro. Se assim não fosse, seria bastante mais cara. Portanto, aquilo que se defende, o que eu defendo aqui na linha do Corgo é aproveite-se aquilo que é possível de aproveitar, faça-se novo onde não é possível, onde não é desejável de aproveitar, e às vezes estamos a falar apenas da correção de curvas. Eu relembro, por exemplo, a linha do Corgo no concelho de Vila Pouca de Aguiar tem retas de 1, 2 e até 3 km de extensão. Estamos a falar de uma linha do Corgo que já não é montanhosa. Passando então para o Sr. Deputado José Barbosa, do PS, referir mesmo os números da reabertura da linha do Douro, que existe o estudo já da CCDRN e da Infraestruturas de Portugal, já existe há 2 anos, creio eu, que calculou 70 milhões de euros de custo de reabertura contra 80 milhões de euros de proveitos. E estamos a falar de 26 quilómetros. O mais, acho que é 7 mil postos de trabalho diretos e indiretos, mais o desatravancar daquela zona de Figueira de Castelo Rodrigo e de Freixo de Espada à Cinta. Portanto, estamos a falar de 26 quilómetros de uma zona que é muitíssimo menos densamente populada do que é o eixo da linha do Corgo. Portanto, se quisermos fazer uma transposição direta, eu acho que fica bastante óbvio de ver o sucesso que seria a reabertura da linha do Corgo. Em termos de material circulante, bom, qual é uma das vantagens precisamente da via estreita e da bitola métrica? É que via estreita há em todo o mundo, a bitola ibérica não. Nós encontramos bitola métrica ou quase métrica, uma vez que estamos a falar de países que usam não o sistema métrico, mas o sistema imperial, em vez de 1000 milímetros, 1067, 1068 milímetros. Por exemplo, mais de metade da rede ferroviária do Japão é em via estreita. A Austrália tem comboios de longo curso de via estreita. Nós temos via estreita nos Alpes, nós temos via estreita nos Andes, nós temos via estreita nos Himalaias, há via estreita bitola métrica em todo o mundo. Madagascar, onde foram parar algumas das 90-20 da linha do Tua, e aos Camarões e por aí fora, enfim. Portanto, via estreita há em todo o mundo. E mesmo no processo da reabertura da linha do Tua, onde eu estou envolvido também, foi-me perguntado pela Douro Azul, na altura, se eu conhecia a disponibilidade de material circulante. E eu, poucos meses depois, fui encontrar um vendedor alemão com carruagens suíças à venda, segunda e primeira classe, que respeitavam o gabarito da linha do Tua, prontas a vender. Não avançou porque, enfim, é outro caso, hoje estamos a falar da linha do Corgo. Portanto, é uma das grandes vantagens aqui da linha do Corgo também é essa, a disponibilidade mais rápida de material circulante.
Passando para a senhora deputada Angélica da Teresa, que mencionou aqui que compete à AIP. Eu não diria que isto compete unicamente à AIP, este tipo de estudos, porque se calhar a AIP vai se esquecer precisamente de bater à porta de quem mais interessa, que são as pessoas que utilizam estes serviços. E nós ficamos esquecidos e não somos tidos nem achados neste processo e as coisas ficam em mais altas esferas e a população local é completamente, liminarmente liminarmente posta de lado. Não é à toa que eu deixei como último slide este aqui das populações locais, porque não somos números, somos pessoas e precisamos deste serviço lá. Os benefícios ambientais, Trás-os-Montes é excedentária em produção de eletricidade, portanto eu acharia muito bem que mais um bocadinho dessa eletricidade ficasse no nosso território para termos linhas elétricas e assim termos um benefício ambiental absolutamente inquestionável. Eu diria que, em termos de coesão territorial, quem veja o mapa ferroviário nacional antes da década de 80, nós conseguimos ver as fronteiras de Portugal. Hoje em dia a rede ferroviária tornou-se um bocadinho mais pequenina e parece que Trás-os-Montes desapareceu ali do mapa. E, portanto, há que a prioridade diria eu, que era isso que falava, a prioridade é lembrar-nos que Trás-os-Montes está aqui desde o início da nacionalidade. Pois, mas quando olhamos para a realidade vemos que uma linha azul do metro de Lisboa tem mais distância, tem mais ferrovia que o distrito de Bragança inteiro. Não é coesão territorial e isto não é aceitável. Terminando então para a deputada Filipa Pinto do LIVRE. Só mais um minuto, está bem? De tolerância, okay? Já passaram os 10, mas pronto, não, mas tens um minuto de tolerância, está bem? Para acabar. Obrigadíssimo. Como colocou várias questões bastante pertinentes, que medidas necessárias estão para avançar? Primeiro, que esta Comissão e os partidos com assento parlamentar legislem nesse sentido. Prazos, já para ontem. Que a convergência política, ela existe. O tema é relevante, é da maior relevância. Nós precisamos da ferrovia em Trás-os-Montes, fomos expropriados de ferrovia de alto a baixo. Que serviços prestar na linha? Do meu ponto de vista, e eu que também trabalhei numa empresa ferroviária, trabalhei na administração do metro de Mirandela na linha do Tua, portanto uma linha em tudo semelhante à linha do Corgo, quanto mais serviços, melhor. Temos de ter as ligações regionais e uma vez que estou a ficar sem tempo, friso mesmo isso. Muitas vezes estamos a falar do tempo de distância ao Porto e quanto o tempo demora a chegar ao Porto. Nós não fazemos a nossa vida no Porto, fazemos em Trás-os-Montes. Então onde é que está a preocupação com as pendulações intrarregionais? Como é que eu vou de Vila Real a Vila Pouca? Como é que eu vou de Vila Real a Chaves? Como é que eu vou de Miranda? Eu não sou, mais uma vez, não sou contra a linha de alta velocidade, que também está projetada para Trás-os-Montes, mas, enfim, os alunos de Santa Comba de Roças não vão para Bragança na alta velocidade, mas na linha do Tua iriam. Na linha do Corgo é exatamente a mesma coisa. Os alunos que vêm de Chaves para uma UTAD não vão utilizar a alta velocidade, não vão para o Porto. Não lhes interessa o tempo que demora a chegar ao Porto, interessa isso sim o tempo e a que horas chegam a uma Vila Real. Isso é que é interessante. Pronto, está terminado o meu tempo, por isso peço a todos, por favor, olhem para este tema. Estamos abandonados em Trás-os-Montes, nós não temos ferrovia, fomos roubados de ferrovia, não temos alternativa, é só estrada, e tudo fica mais caro na estrada e é não necessariamente mais perto pela estrada. Obrigado. Ok, obrigado, Sr. Daniel Conde. Como resumo, se posso fazer um resumo, chegamos todos à conclusão que há consenso na reabertura de linhas, num maior investimento. Nos últimos anos foram investidos mais de 2 mil milhões em linhas férreas, em material circulante, e o Estado português está a investir agora cerca de 5 mil milhões numa linha de alta velocidade, e nós sabemos que no horizonte de 2050 há um plano nacional ferroviário para concretizar, e por isso, depois de décadas a desinvestir na ferrovia, eu acho que agora há um caminho, e acho que isso é consensual entre todos os partidos, que temos de investir mais, assim a União Europeia nos dê fundos para investir. Quero dizer que
os prazos, apesar de termos demorado muito a recebê-lo cá, várias contingências, mas os prazos foram cumpridos e vamos tentar fazer o relatório final desta petição dentro do prazo e agradecer-lhe e continuo a lutar porque no futuro tenho a certeza que se calhar conseguimos abrir essa linha. Obrigado.